chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que aqui estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Amém? Eu quero ministrar uma palavra nessa manhã com um tema bem compacto, bem simples, mas muito poderoso: vença a crise. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Vença a crise. 7 versículos de uma história tão conhecida, tão conhecida. Eu acredito que se eu perguntasse aqui se alguém não conhece a história, dificilmente alguém levantaria a mão. E esse texto trata basicamente de uma mulher que está vivendo uma crise, não uma crise qualquer. Esse texto é tão atual, porque nós também temos as nossas crises nas nossas vidas. Eu costumo dizer que crises são as coisas que acontecem na nossa vida que são contra a nossa vontade. Nós não gostaríamos que fosse assim e de repente acontece. São as coisas que saem do nosso controle. As crises são diferentes para cada um de nós, porque nós somos diferentes e glória a Deus por isso. Mas, às vezes, para alguém, a crise pode ser no casamento, para outros, talvez você esteja numa crise nas suas finanças, talvez alguém esteja vivendo uma crise com os filhos, uma crise nas emoções, talvez a crise de alguém seja uma enfermidade, uma falta de paz, uma insônia, talvez uma ansiedade, talvez um descontrole que gere uma gritaria. Gritaria é o sinal de que existe alguma coisa que está em crise. E nós não fomos criados para fazer da crise o nosso estilo de vida. É inevitável que passemos por elas, já falo um pouco mais sobre isso, mas nós não precisamos fazer das crises o nosso estilo de vida. Eu gosto muito de um texto, eu não separei ele, mas eu anotei aqui. O Salmo 84, quando ele fala daqueles que passam por um vale. Ele está dizendo assim no versículo 5, como são felizes os que em ti encontram a sua força. Escute agora. Ao passarem pelo vale de Baca. Eu gosto dessa frase. Ao passarem. Não é ao pararem, mas é ao passarem. Os vales estão aí, as crises estão aí, mas a gente não precisa estacionar nelas. Nós não fomos feitos para isso. O texto continua dizendo que eles prosseguem, eles não param, eles passam, eles prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Uau, que texto lindo! Que ensino que esse texto traz. A questão aqui não é a crise, mas é como enfrentamos a crise. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, ao enfrentarmos uma crise, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Quando Paulo vai escrever sobre isso em Efésios, capítulo de número 4, versículo 30 e 31, ele diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados no dia da redenção. Então ele está falando sobre entristecer o Espírito Santo. E o versículo seguinte, então, vai nos dar a receita para que isso não aconteça. Ele diz:
livrem-se. Livrem-se. Não é apenas guarde ou deixe quieto. Não, ele está dizendo se livre disso. Livrem-se de toda amargura. Olha os sinais da crise. De alguém que está enfrentando uma crise da maneira errada. Então, esta pessoa está com toda amargura, indignação, ira. O que está escrito aí? Gritaria e calúnia. Bem como de toda maldade. É interessante como esse versículo cita algumas coisas que entristecem o Espírito Santo, mas que apontam para a vida ou para aquelas pessoas que estão enfrentando as suas crises da maneira errada. E ao enfrentarem as crises da maneira errada, entristecem o Espírito Santo. Quem está entendendo isso, diga amém. Toda família, receba essa palavra. Toda família tem crise. Ai, pastor, Deus me livre. Isso é bíblico, gente. A grande questão é que há uma diferença na forma como devemos enfrentar as crises. Quando Jesus vai falar a respeito da casa, e aí, obviamente, que ele está falando de um lar, ele aponta que o lar do cristão, daquele que crê, ele enfrenta as mesmas crises daquele que não crê. A diferença está na forma como se enfrenta a crise e como essa casa permanece após a crise. Deixa eu mostrar isso para você no Sermão da Montanha, Mateus 7, o 25 e o 27. O 25, a casa do cristão, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora o do ímpio. Desceu a chuva, correram os rios. Observe, é a mesma coisa. Sopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas caiu e foi grande a sua queda. Qual a diferença entre as duas? Não é no tipo de crise que enfrentavam, mas sobre o que elas estavam alicerçadas. A casa construída sobre a areia caiu e foi grande a sua queda, mas a que estava construída sobre a rocha, que é Cristo, permaneceu de pé. Isso aqui é uma sequência do que é uma crise. Desce chuva, corre rios, sopram ventos, combatem contra aquela casa. Crise. Todos temos, todos enfrentamos. Seja na área que for, a diferença não é a circunstância para deixar uma casa em pé e outra não. A diferença está no alicerce, porque as circunstâncias são as mesmas. Se você disser para mim, pastor, na minha casa não tem crise nem problema, eu vou desconfiar de você. Nem me fala isso, viu? Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, as crises vêm para revelar aonde nós estamos alicerçados. Então, tem o lado positivo da crise. Porque quando as crises vêm, elas vão, enfim, ou de fato, revelar se você tem construído a sua casa sobre a rocha ou se você tem construído a sua casa sobre a areia. Essa viúva do texto está vivendo uma crise. Eu pergunto mais uma vez, estou provocando você, quem de nós não vive? Isso é bíblico e as crises acontecem. Mas existem algumas verdades sobre as crises. Eu quero rapidamente compartilhar com você ainda nessa introdução. A primeira delas é que as crises são inevitáveis e imprevisíveis. Porque as crises elas chegam sem avisar. Sejam as perdas, sejam uma enfermidade, um desemprego, uma discussão, uma decepção, uma amargura, uma mágoa. No caso dessa mulher, a crise dela veio em forma de morte, dívida e fome. A grande verdade, e você que está aqui, que é adulto, já deve ter percebido isso, que a vida não é um parque de diversões. A vida é um campo de batalhas. E nós estamos aqui para guerrear. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida como um bom soldado de Cristo. Ele está falando de milita, de militar, de guerra. Ele está chamando de Timóteo de soldado. Paulo está dando aí um sinal de como é a vida do cristão, uma guerra. E quanto menos esperamos, coisas acontecem. Há muitos anos atrás lançaram uma canção que se tornou bem popular. E a canção dizia assim: agora a prova acabou, a luta foi embora e de agora em diante
é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. E me deu vontade de continuar essa canção e dizer, então você foi para o céu. Porque no céu é só vitória, só vitória, só vitória. Mas enquanto estivermos aqui, é guerra, é luta. E às vezes elas vêm tão fortes que nós esmurecemos. Paulo diz que chegou a desesperar da própria vida. Mas louvado seja Deus que ainda que a gente caia, o Salmo 37 diz, ainda que eu caio, ou ainda que eu caia, não ficarei prostrado, porque o Senhor me sustenta com a destra da sua mão. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, as crises são inevitáveis e imprevisíveis. Segunda coisa, as crises geram medo. Nós sabemos que não devemos ter medo. Mas acredita, a gente tem. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao mesmo Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz, Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E eu acho lindo esse texto. Mas quando a crise chega, às vezes vem o desespero. E às vezes as crises escalam. A crise econômica, a crise pessoal vira econômica, a econômica vira familiar, a familiar volta para o pessoal, enfim, as pessoas entram na crise e a lente do medo agiganta as crises. Quanto mais medo você tem de uma coisa, maior ela fica. Por exemplo, tem gente que morre de medo de barata, tão pequena. E tem gente que morre de medo de barata. Você é tão maior. Me explique esse medo. Mas o medo agiganta aquilo que está diante de você. Como a história de Canaã e dos espias, eles foram lá, era a promessa de Deus e de fato eles enxergaram a promessa de Deus. Tinha leite, tinha mel, tinha uva, a terra era fértil, mas o que eles olharam? 10 deles, eram 12, 10 deles, com exceção de Josué e Caleb, 10 olharam e disseram, realmente tem leite, tem mel, tem uva, a terra é fértil, mas tem gigantes e eu não consigo tirar eles da minha cabeça. Ou seja, o medo dos gigantes fez eles deixar esses gigantes ainda maior e a promessa de Deus tão pequena. Quando os discípulos estavam atravessando o mar e veio uma grande tempestade, eles estavam no meio da maior crise deles. E muitas vezes a gente acredita que Deus vai agir na crise de acordo com o nosso método. O método deles era o barco. Mas de repente, ao contrário de tudo que eles pensavam, Jesus vem andando sobre as águas. Quem dá glória a Deus por isso? Amém! Só que quando eles olharam Jesus, eles estavam com tanto medo que eles gritaram, olha o fantasma. Eles disseram, está na Bíblia, é um fantasma. O medo é tão grande que até o próprio Cristo, vindo sobre as águas diante deles, eles disseram, não é Jesus, deve ser um fantasma. Olha que loucura. Olha o que o medo faz. Nós temos que ter fé para enfrentar as nossas crises. Eu gosto de uma frase que diz, o medo bateu na porta, a fé atendeu, o medo foi embora. Por isso, mesmo no meio da crise, Deus pode preparar um banquete para você. Quantos creem nisso? Amém? Nas crises, ou as crises, também nos ensinam. Elas são extremamente pedagógicas. A diferença do ensinamento de Deus é um pouco diferente do ensino que a gente conhece, porque na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente. Deus te prova para te ensinar as lições. Por isso, nós somos tão ensinados nas crises. É interessante porque todo mundo diz que Deus levantou Davi para matar Golias. Não, Deus levantou Golias para colocar Davi onde ele queria. Deus levanta a prova para dar a lição, para mostrar para o exército que Davi era o seu escolhido, um homem cheio do Espírito Santo. Por isso, se a crise se levantou contra você, vai para cima, Deus é contigo
e não fique perguntando o porquê da crise, mas o para quê da crise. O que a crise tem para te ensinar. Vai para cima. Como diz aí, né? Cai dentro, brigue, nem que tenha que brigar até deitado, mas continue lutando. Aprenda as lições e saia maior do outro lado. E finalmente, transforme as crises em oportunidades. Transforme as crises em oportunidades. Tem uma frase do Abraham Lincoln que ele diz assim: as adversidades com Deus tornam-se em grandes oportunidades. Que verdade! Que é na crise que vem o tempo de crescimento. São as crises que nos levam até um outro patamar. A crise pode ser um lugar de criar, de criação. Tanto é que se você pegar a palavra crise e tirar o S, fica crie, de criar, de criação. Tempo de criação de algo novo na sua vida. Encarar as crises de frente. Eu me lembro na pandemia, né? Quando a igreja fechou e tal, e a gente se reuniu, porque a gente falou, meu Deus, como que a gente vai fazer agora? E a gente tinha alguns planos, e o Senhor disse, agora, a crise é o tempo das oportunidades. Eu não sei se vocês lembram, pelo menos os que estão aqui há pelo menos 6 anos vão lembrar. Nós começamos a construir esse prédio do lado aqui na pandemia. Foi ali, junho ou julho de 2020. Igreja fechada. Podia vir 15%. Eu nem lembro mais, também nem quero lembrar disso. Eu nunca preguei tanto para o celular, gente. Dos cultos online. Mas podia 15%. E a gente entendeu, quer saber uma coisa? Vamos seguir. Vamos para cima. E aí, quando chegou no mês de novembro, a gente estava construindo o prédio aqui. O seu Geraldo, ele botou aquele barracão ali do lado, ali onde é o Kids hoje, para alugar. Mas não podia nem vir criança na igreja. As crianças estavam proibidas de vir na igreja. E a gente entendeu que Deus estava, sem nenhuma loucura, gente, mas sendo impulsionados por fé. Nós alugamos e reformulamos para fazer o Kids. E Deus foi provendo e coisas foram acontecendo. E eu lembro que levou, já contei isso aqui algumas vezes, mas eu lembro que levou 4 meses só para preparar o Kids, fazer as salas, enfim, preparar tudo. E quando a gente recebeu ali, pronto, está pronto, terça-feira, estava pronto o Kids, mas as crianças não podiam vir na igreja, isso já era começo de 2021, as crianças não podiam vir na igreja, terça-feira ficou pronto, quinta-feira, o então prefeito Marcelo Nati homologou ali e permitiu, 2 dias depois, que as crianças pudessem voltar para a igreja. E no domingo, nós inauguramos, e os pais da comunidade estavam desesperados com essas crianças dentro de casa há 1 ano, e começaram a trazer as crianças para o Kids. E foi até interessante, porque algumas pessoas falaram, poxa, vai abrir um restaurante só para as crianças, porque é restauração Kids. O povo estava tão doido que começou a ler restaurante Kids. Saiu um boato aqui na região que ia ter um restaurante só para as crianças. Olha o que a pandemia faz, a gente ficou quase doido. Mas era o nosso Restauração Kids, e aí aquele mundo de crianças, e nós estávamos com tudo pronto, porque na nossa crise, nós enxergamos como uma oportunidade de Deus. É assim que Deus faz. Esta mulher, estava na pior das crises. A pior das crises. O marido morreu, os filhos são pequenos, sem sustento, com dívida. A última frase dela talvez fosse, não tem como piorar. E aí alguém bate na porta e diz, a gente vai levar os teus filhos como escravos, porque o teu marido deixou uma dívida. Então assim, sabe aquela frase, não tem como piorar e piora? Pois é, foi o que aconteceu com essa mulher. Piorou, mas por que ficou pior? Eu já me perguntei para esse texto, como uma crise é capaz de piorar? E a minha resposta de bate-pronto é dizer que a crise piora porque quanto pior fica
maior é o milagre que Deus vai fazer. Maior é o milagre. Qual o tamanho do problema dessa mulher? Qual é a tua crise? Essa mulher teve uma crise de uma vez só. Financeira, emocional e jurídica. Ela teve uma crise emocional porque o marido morreu. Ela teve uma crise financeira porque estava endividada. E ela teve uma crise jurídica porque os filhos, por lei, podiam ser escravos agora para pagar a dívida. Eu sei que toda família tem problemas e enfrenta crises. Cada membro de uma família tem uma personalidade. Coloca isso tudo dentro de uma casa e muitas vezes é dali que vem as grandes crises. Mas essa mulher tem uma referência espiritual, um orientador de Deus. Ela tem alguém que ela pode ouvir, que ela pode abrir o coração, que ela pode confiar. Essa mulher me ensina a importância de ser pastoreado. A importância de ser pastoreado. Um lugar onde você é pastoreado. Todos devemos ser. Eu lembro que há anos atrás, eu e a Lu, nós fomos numa conferência em Curitiba e depois a gente desceu até Joinville e fiz questão ali de ficar na casa do meu pai e da minha mãe. Um apartamento pequeno, mas nós ficamos ali porque a gente queria passar um tempo maior com eles naquela oportunidade. E a minha mãe conversa muito pouco. Eu sentei às 8 da noite e 5 horas da manhã eu disse para ela: mãe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ela fala bem pouco e a gente conversou e tal, e aquele bate-papo, enfim. E no dia seguinte, quando eu acordei, aí nós fomos tomar café da manhã com eles. E a gente começou a contar algumas coisas. Eu lembro do meu pai também é pastor. Ele começou a me dar um sabão tão grande a respeito de algumas coisas que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, e como foi importante. Como foi importante. Como é importante a gente ter lugares onde a gente pode ser alinhado, onde a gente pode ser pastoreado. Essa mulher aqui, ela vai para a casa do profeta querer aliviar seu tormento, pedir ajuda. Eu estou aqui, ela vai dizer, porque o meu marido é teu servo, era teu servo. 2 Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, observe a sequência, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E agora veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. Em outra tradução, escravos. Observe que o currículo do marido dessa mulher, ele era servo, ele temia a Deus. Mas apesar de ser servo e temente a Deus, grave bem isso, deixou uma dívida que assolou aquela família. Antes de eu seguir, deixa eu dar um conselho pastoral para o seu coração. Cuidado com as suas contas. Cuidado com a forma como você lida com o dinheiro. Cuidado com... Eu não estou falando de contas e dívidas para você subsistir, mas eu estou falando quando você perde o controle disso. Paulo escrevendo, preocupado com isso, ele diz, Romanos 13:8, não devam nada a ninguém. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. A única dívida que deve ser impagável é o amor. Quanto mais amamos, mais devemos amar. Essa deve ser a única dívida impagável. Observe que o que Paulo escreve sobre esse assunto em 2 Tessalonicenses 3:12. Determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando, leia comigo, sossegadamente. Ninguém leu, né? Amém? Quem está aqui, glória a Deus. E trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão. Observe que não é preguiçosamente. A palavra aqui não está mandando você desprezar o trabalho ou trabalhar pouquinho. Não é sobre isso. A palavra aqui fala, a palavra sossegadamente, Paulo está colocando essa palavra, e essa palavra está fazendo uma ponte entre aquilo que se ganha e aquilo que se come. Paulo está dizendo aqui que você precisa ter uma paz entre aquilo que ganha
e aquilo que gasta. Tem que haver um equilíbrio, porque isso vai gerar uma vida sossegada, não preguiçosa. Estou falando sossegada, de paz. O problema é que nessa nossa geração das redes sociais, onde as pessoas ficam postando aquilo que querem, a comparação está ali o tempo todo. Parece que nos dizendo que a gente tem menos, ou que para ser feliz deveria ter isso ou aquilo. E muitos são empurrados, e aí gera uma incompatibilidade entre aquilo que se ganha e aquilo que se gasta. E isso entra para destruir, para acabar. Quando as contas desequilibram, o sossego vai embora. Porque a alegria do sustento vira um tormento. Um tormento. Por isso, receba essa palavra. Sabe, o maior de todos os sábios que passaram nessa terra, Eclesiastes 9:7. Olha o que ele diz. Vai, pois, e come com alegria o teu pão. Ele está dizendo, usufrua daquilo que você tem, daquilo que você ganha, mas faça isso com alegria. Bom, a mulher precisa de ajuda. Eu acho que se fosse hoje, ela foi bater na casa do profeta e dizer, olha, eu preciso de um Pix até as 4 horas. Senhor, eu preciso de um Pix. E aí o profeta vai fazer a pergunta para ela, 2 Reis 4:2. Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela disse, tua serva tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Isso aqui é muito sério. Vou fazer essa pergunta para você, o que você tem em casa? Essa mulher diz, eu não tenho nada. Depois ela vai dizer, sim, eu tenho um pouquinho de azeite. Mas o que tem dentro de uma casa? Eu não sei dentro da sua, mas toda a casa deveria ter paz, alegria, comunhão, respeito, amor, abraço. Gente, uma casa tem muitas coisas. Eu gostaria que você respondesse aí, o que você tem dentro da sua casa? Ela disse, eu não tenho nada. Eu imagino Eliseu dizendo, não tem nada mesmo? Então é como se ela lembrasse, eu tenho uma botija e dentro dela eu tenho um pouquinho de azeite. É interessante porque o milagre vai acontecer a partir daquilo que ela já tem. Vai para casa e multiplica a partir do pouco que você tem. É como se Eliseu dissesse para ela, o milagre, ou melhor, o ingrediente para o milagre, você já tem, é que você não sabe. Se eu dissesse a mesma coisa para você, se eu dissesse que o ingrediente para o seu milagre você já tem, você só não sabe. Ela foi buscar uma solução com ele, e ele diz, a solução está dentro da tua casa. A solução está dentro da sua casa. Será que ela só tinha o azeite mesmo? Porque quando eu olho para o texto aqui, eu descubro que ela tem uma botija de azeite. Eu descubro que ela tem 2 filhos. Eu descubro que ela tem uma casa. Eu descubro que ela tem saúde, porque ela mesmo vai correr atrás disso. Eu descubro que ela tem fé, porque ela procura o homem de Deus. E agora eu descubro que ela tem uma direção de Deus. Será que ela não tinha nada mesmo? Deixa eu perguntar para você, o que é que você tem na sua casa? Essa mulher agora sai correndo. É como se ela dissesse pelo caminho, meu Deus, está dentro da minha casa. É só um pouquinho. Talvez seja uma oração que eu faço. Talvez seja uma fé que eu tenha. Talvez seja um fio de esperança que está dentro do meu coração. É só um pouco. Mas com a direção de Deus, Deus pode mudar a crise, me tirar do vale e fazer grandes coisas na minha vida, na minha casa e na minha família. Só um pouquinho, só um pouquinho. Você acha que aquilo que você tem é pequeno? Pois bem, no caso dessa mulher, Deus fez um milagre tão grande
que aquilo que era quase nada, no final sobrou. Por isso, deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Valorize o que você tem em casa. Porque o que você tem em casa é a base para o seu milagre. Valorize o que você tem em casa. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Pastor, eu quero também o meu milagre. O que eu posso fazer? Vamos aprender um pouco com ela. Primeira coisa que essa mulher faz para chamar a atenção de Deus. Primeira coisa. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Reconheceu que Deus... Pastor, como você sabe que ela reconheceu que Deus estava no controle? Porque ela não murmurou. Ela não murmurou. Ela foi atrás do profeta. Observe que ela nem falou mal do marido. Ela disse, ele era o teu servo. Ele era temente, mas ele morreu. E a gente precisa de ajuda. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Ele for tudo o que você tem. Reconheceu que Deus estava no controle. Morte, tristeza, fome, dívida. Mas meu marido era temente a Deus. Ou seja, mesmo com a tragédia, ela continuava falando de Deus. Continuava falando de Deus. Por isso, no meio das suas crises, reconheça que Deus está no controle. Quem diz amém até aqui? Segunda coisa, ela trabalhou pelo milagre. Observe o texto de 2 Reis 4:3. Vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre si e seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, obviamente pediu emprestado, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas enchiam. Olha que trabalheira. Porque o tamanho do milagre depende da quantidade de vaso. Ela trabalhou tanto, que acabaram os vasos. Posso te dar um conselho? Trabalhe pelo seu milagre, corra atrás. Faça a sua parte. Porque tem gente que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Conhece alguém assim ou não? Se você quer que as muralhas caiam, dá as voltas ao redor de Jericó, pelo amor de Deus. Se você quer que o paralítico ande, quebra o telhado e desce ele até onde Jesus está. Se você quer enxergar, vai pelo menos se lavar no tanque de Siloé. Se você quer que Lázaro ressuscite, tira a pedra. Se você só reclama da igreja, como você quer que seus filhos amem a igreja? Essa que é a grande realidade. Faça sua parte. Pais que estão aqui, olha que coisa linda. Jesus morreu, ressuscitou, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza e Ele em breve voltará. Mas quem lê a Bíblia para o seu filho é você. É você. É você que traz a sua família para a igreja. Faça a sua parte. Vamos dizer juntos? Faça a sua parte. Faça a sua parte. O problema é que a gente ora por sementes que a gente não planta. Ah, Senhor, eu quero. Ah, Senhor, eu quero. Mas a gente não planta as sementes. E a gente quer colher. Se você quer vitória, ore. Ah, pastor, meu sonho é pregar. Vai ler a Bíblia. Eu quero evangelizar.
Fale de Jesus. Quer intimidade? Jejue. Cada vaso que você se esforçar para buscar será cheio pelo milagre de Deus. Cada vaso. Suas atitudes geram milagre. Quem está entendendo isso, diga amém. Segunda coisa, eu não queria botar essa segunda aqui, mas vou pôr. Isso aqui é difícil, né? Vamos lá, segunda. Vamos juntos? Ela tinha portas abertas. Olha o que diz o 3, 4:3. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Rapaz, então ela buscou vasos nos vizinhos. Eu não sei como é que você pensa que vaso, né? Eu não sei se você pensa assim, o vaso é um balde, né? Então os vizinhos tinham uns baldes lá, umas cambucas, e aí o vizinho emprestou. Não. O vaso aqui, que era o vaso usado para armazenar azeite, é como se fosse a sua geladeira. É a geladeira da época. Se eu bater lá na sua casa e falar para você, você pode me emprestar a sua geladeira? Você vai me emprestar? É nesse nível que está aqui os vasos. Ela vai e bate lá. Ou seja, ninguém sairia dando vasos. Ninguém emprestaria vasos se essa mulher fosse uma fofoqueira, uma mexeriqueira, uma encrenqueira. Amém? Quem está aí? Tem gente que fala mal de todo mundo. Eu sempre digo, só pronuncie uma palavra quando essa palavra for melhor do que o silêncio. Posso fazer uma pergunta bem chata? Hoje eu estou cheio de perguntinha chata. Hoje eu estou quase que insuportável. Se você precisar do vaso de alguém da sua família, você tem? O tamanho do nosso milagre, se você não quiser ouvir essa, pode até tapar o ouvido, mas o tamanho do nosso milagre depende do vaso de alguém. Porque Deus nos criou para viver em comunhão, em comunidade, para caminharmos juntos. Essa mulher era pobre de recursos, mas rica em relacionamento. Que lindo! Que coisa preciosa! Eu preciso do outro até para que a minha oração seja ouvida. Para que a minha oração seja ouvida, eu tenho que estar bem com a minha esposa. Por isso, de vez em quando, ela fica nervosa comigo, eu digo, a gente vai ter que resolver. Porque senão eu não posso nem orar. Põe aqui para mim, 1 Pedro 3,7. Maridos, coabitai com elas com entendimento. Vamos juntos, os homens agora. Dando honra à mulher, para que não sejam impedidas as vossas. Nossa, pastor, hoje está difícil. Quando maltrato o meu cônjuge, Deus não ouve a minha oração e ponto final. É o que está na Bíblia, não é um achismo. A vida não tem graça sem o outro. Na minha infância, adolescência, até quando eu casei, eu não suportava. Cada um tem um defeito, esse era o meu. Eu não suportava nem o cheiro do café. Nem o cheiro do café. E aí o Senhor disse, então tu vai arrumar uma esposa cafezeira. Eu disse, tá bom. Entrei no casamento e lá está ela todos os dias com aquele cheiro dentro de casa, no final da tarde, cheiro de café insuportável. E eu olhava para ela e de vez em quando ela fazia um bolo e pegava um pedacinho do bolo, pegava um cafezinho. E eu comecei a achar aquilo legal. E eu disse, quer saber uma coisa? Me dá um pedaço desse bolo aqui. Coloquei, virei o primeiro gole do café e aqui estou eu quase 30 anos depois viciado em café. Pensando naquele dia. E aí eu descobri, querido, e detalhe, né? Ela está aqui falando. Então, já que é para confessar, né? E o pior é que daí um dia eu disse assim, deixa eu tentar fazer o café.
E eu estou há 20 anos fazendo o diacho do café. E quando ela faz, eu digo, que horrível. Aí você vai escalando. Não, deixa eu experimentar esse café gourmet. E isso vai ficando cada vez pior. Eu não sei onde isso vai parar, gente. Mas nós tomamos café. Um café da tarde e tal. E aí um dia, na campanha dos 21 dias, cada um tira o que quer, que é importante para você. Aí ela chegou em casa e disse para mim, olha, eu vou tirar o café. E eu sei que isso realmente é importante. Eu disse, eu não vou tirar o café, eu vou tirar outra coisa. E eu vou fazer o café e tu vai sentir o cheiro. Eu vou provocar para o jejum dela ficar melhor. E aí o primeiro dia eu fiz e depois eu parei de fazer. Eu descobri que o bom do café não é só o café, mas com quem você toma o café. Uau! Alguém deve estar pensando, ele deve estar querendo limpar a barra. Mas qual a graça de viajar sozinho? Para que um carro? Qual a graça de um carro? Se não é quem anda junto com você dentro desse carro. Qual a graça de tomar café? E tem um monte de gente que está dizendo, eu acho graça tomar sozinho, não estou nem aí para isso. Mas qual a graça de assistir um filme no cinema sozinho? Qual a graça de, nesse domingo, almoçar sozinho? Tenha amigo. Porque quando você fecha portas aqui, Deus fecha portas lá. Essa mulher tinha portas abertas e Deus tinha portas abertas lá. Quando elas se encontraram, o milagre aconteceu. Você não é autossuficiente. Nós precisamos um do outro. E o milagre aqui está condicionado ao outro. Ainda mais 2 lições. Essa bem rapidamente, ela não desistiu. Ela não desistiu de viver. Ela não desistiu de ter uma família. E ela não desistiu de Deus. E você está aí querendo desistir por bem menos do que isso. Bem menos do que isso. Não se perda com as perdas. E se você estiver vivendo o luto de alguém ou de algo, troque o luto pela luta. Não coloque um ponto final onde Deus continua escrevendo a sua história. Receba isso. Ela foi para a luta, você tem que ir também. Finalmente, ela tinha fé. Observe o texto 2 Reis 4:5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas enchiam. Elas as enchiam. Ela obedeceu e ela foi para casa. Que fé dessa mulher. Lembra de Hebreus 11:1 e 11:6? 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E o 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ela acreditou no seu milagre, ela foi atrás. Porque se existe uma máxima aqui, é essa. Se você mesmo não acredita no seu milagre, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Pastor, como você sabe que ela tinha fé? O texto diz, trazei-me mais vasilhas. Olha a fé dela. Já enchi 1, 2, 10, 15, 20. Me traz mais. Que fé. Que fé. Eu quero mais. Só quem tem fé, gente, fala desse jeito. Traz mais. E porque acabou o azeite na última. Eu não digo que o azeite acabou, digo que o azeite cessou. Ou como o texto diz, o azeite parou, não acabou. Olha o que diz o versículo 6. Sucedeu que, cheio que foram as vasilhas, disse a seu filho, trazei-me ainda mais vasilhas. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite acabou? Não, o azeite parou. Para a gente entender que as limitações estão em nós e não em Deus. Tivesse 1 milhão de vasilhas e encher 1 milhão de vasilhas. Porque o azeite nunca acaba. Ele para de acordo com a sua limitação.
uma constatação final. O profeta está lá na casa dela. Desculpa, o profeta está lá na casa dele. Ela está aqui com os filhos, com a porta fechada. O milagre está sendo multiplicado. Só pode ter uma constatação final. Que o profeta está lá. E eu estou aqui e o milagre está aqui. Então Deus entrou na minha casa. Que coisa tremenda. E eu vou falar bem a verdade para vocês. A minha oração, não sei como é que é a sua. Eu sempre digo para Deus, Senhor, eu não quero algo do meu tamanho. Eu quero algo do teu tamanho. Eu quero os milagres que vêm das tuas mãos. Por quê? Paulo fala em Efésios 3:20, porque aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quero finalizar com o último versículo, versículo 7. O milagre aconteceu, observe o desfecho dessa história tão impressionante. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, ao profeta. E disse ele, pelo amor de Deus, isso aqui é o suprassumo da direção de Deus. Observe. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Primeira lição aqui, eu quero destacar nela, depois naquilo que o profeta diz. É que depois que ela recebeu o milagre, ela foi atrás do profeta perguntar. Ela queria saber de Deus. Eu recebi o milagre, mas Senhor, o que tu quer que eu faça com o meu milagre? Sabe qual que é o nosso problema? A gente vem atrás de Deus, a gente vem para a igreja, o negócio aperta, a crise bate, e quando o milagre vem, você não volta, você some, e você vai fazer com o milagre aquilo que você acha que deve fazer com ele. Ela não. Ela recebeu o milagre, mas ela queria saber o que eu devo fazer com o milagre. O que eu devo fazer? Deus deu àquela mulher não apenas uma provisão. Deus deu àquela mulher um negócio. Uma empresa. Para que ela vivesse o resto da vida. Não só ela, mas os seus filhos também. Não existia no comércio da época algo mais valioso nas cidades, no meio do povo. Não estou falando entre os reis, mas no meio do povo. Nada mais valioso do que o azeite. E agora ela tinha um negócio. E aí, observe a sequência do que o profeta diz. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Observe a sequência. Venda, pague, viva. Vamos juntos? Venda, pague e viva. Não dá para viver sem pagar e não dá para pagar sem vender. Se o que você tem para vender é a sua mão de obra, venda, pague e viva. E Deus vai abençoar você. Mas nunca se esqueça dessa sequência. O milagre de Deus está nessas palavras, nessa verdade. Só 7 versículos. Só 7 versículos. Mas é suficiente para o texto começar com morte e terminar com vida. Só 7 versículos, mas começa com filhos escravos e termina com filhos livres. O texto começa com dívida e termina com prosperidade. O texto começa dizendo, não tenho nada, mas termina com uma sobra gigantesca, gloriosa. O texto começa com uma tragédia e termina com um milagre. Qual é a tua crise? Qual é a tua crise? Qual é a crise dentro da tua casa?
Qual é a crise dentro da tua casa? Qual é a tua crise pessoal? Qual é a tua crise? Que a gente possa, no final desta ministração, dizer como disse Josué. A gente pode ler juntos aqui. Vamos juntos? Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a tua crise? Vença as crises. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu quero orar por você, orar junto com você. Jesus pagou um alto preço na cruz para que a gente pudesse encher os nossos vasos. Existe alguém aqui, e não são poucos, que estão vivendo uma crise. Qual é a tua crise? Mas o Senhor está aqui nessa noite. Existe uma palavra para o seu coração, foi ministrada. A situação vai mudar, as coisas vão acontecer. Mas cuidado com a forma como você enfrenta a tua crise. Entrega a Ele. Entrega tudo ao Senhor. Tudo, absolutamente tudo ao Senhor. Talvez você esteja no limite, mas eu quero orar por você. Porque a provisão de Deus é maior do que a necessidade. A provisão de Deus é maior do que a sua necessidade. 3 vezes. A provisão de Deus é maior do que a sua necessidade. Vença a sua crise. Vença a sua crise. Antes de orar, eu queria cantar um pedacinho dessa canção. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Vamos juntos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vamos, levante sua mão, vamos encher essa casa de adoração. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero que você feche os teus olhos. Você está diante do nosso Pai. Nós estamos diante do nosso Deus. Assim como aquela mulher, em rápidas palavras, contou para o profeta a sua crise. Qual é a tua crise? Conta para Deus. Conta para Deus.
Qual é a tua crise? É uma crise familiar? É uma crise no casamento? É uma crise com os filhos? É uma crise com os pais? É uma crise no seu trabalho? Nos teus negócios? Qual é a tua crise? É uma crise com você mesmo? Com a tua ansiedade, com a tua falta de fé? Qual é a tua crise? Conte para o Senhor agora. Responda essa pergunta. É Deus que te faz essa pergunta agora. O que é que tu tens na tua casa? Você é capaz de agradecer por aquilo que você tem na sua casa? Você já agradeceu pela sua família hoje? Você já agradeceu pelos seus filhos hoje? Você já agradeceu pelo seu casamento hoje? Senhor, nós estamos diante de Ti. Tu sabe todas as coisas, Tu conhece todas as coisas. Nós abrimos hoje a Tua palavra, nos assentamos em torno da Tua palavra. Uma palavra que confronta, mas edifica. E como edifica? Senhor, diante de Ti, as nossas crises. E é lindo como nessa manhã Tu manda olhar para dentro dos nossos próprios lares. Reconhecer aquilo que já temos. Quantos de nós, Senhor, somos tão ingratos. Só agradecemos pelas coisas externas. Queremos milagres externos. Mas nessa manhã, de uma forma tão especial, Tu manda a gente entrar dentro da própria casa. Fechar a porta, porque ali dentro, no meio da família, é ali que vai começar. É ali que o milagre começa. Ah, Senhor, faz o Teu povo entender isso nessa manhã. Faz o Teu povo entender isso nessa manhã. Sim, meu Deus, e que quando a bênção chegar, quando os milagres chegarem, a gente busque a Tua orientação. A gente não quer fazer nada por conta própria. Nós queremos viver a história que Tu já escreveu para cada um de nós. Senhor, que manhã preciosa. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos. Agora, Senhor, acrescenta a fé desse homem, dessa mulher. Acrescenta, Senhor. Acrescenta. E que esse domingo seja um domingo especial. Um domingo de paz dentro de casa. Um domingo de almoçar juntos. De olho no olho. Um domingo de repente ligar para alguém que está longe. Um domingo de paz, Senhor, de paz. Sim, meu Deus, porque o amanhã, Senhor, já está nas Tuas mãos. E nós entregamos diante de Ti. A gente quer viver esse dia, esse domingo, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos. Nós Te agradecemos, Pai, por esse tempo tão especial. Tão especial. Em nome de Jesus.